Bom dia, bem-vindos a mais uma live das 7h07 da manhã. Eu sou a Vânia Dalbel, sou fundadora do Método Pilates for Kids. E nessas lives eu realmente tenho o objetivo de trazer informações e realmente conhecimentos que eu já venho adquirindo e que eu realmente passo a todos os profissionais que estão nessa missão de realmente ajudar mais e mais crianças pelo Brasil afora. Hoje a gente vai falar sobre uma importante dúvida de algumas pessoas, que é: Vânia, qual é a dúvida? Qual é a técnica que eu tenho que usar para ensinar uma criança? Como é que eu ensino isso? Como é que eu faço isso? Qual é a técnica? Qual é o jeito? Qual é o detalhezinho que eu vou estar ensinando para essas crianças que estão comigo, ou essas crianças que vão começar a buscar aulas comigo? Então, essa importância de você realmente entender que a técnica são dúvidas que às vezes a gente tem referente a algumas maneiras de ensino, isso faz parte do nosso caminhar, isso faz parte da maneira como a gente vem aprendendo as coisas. E realmente a técnica, ela quer dizer o quê? A técnica, ela principalmente quer dizer pra gente que é a maneira de realizar alguma ação. Então, por exemplo, a gente precisa entender o que a gente às vezes acha que vai resolver os seus problemas, ou que eu acho que depois que eu souber a técnica eu vou saber aplicar, ou depois que eu souber a técnica eu vou saber tudo. Na realidade, gente, a técnica nada mais é do que você realmente saber como realizar determinada ação. Então, por exemplo, se eu estou aprendendo a escrever, a criança por si só, ela tende a pegar uma caneta e ela pode pegar ela assim, ela pode pegar ela assim, ela pode pegar ela assim, ela pode pegar de qualquer forma, né? Então, quando você pega uma caneta, por exemplo, que teria uma técnica, né, de pegar a caneta, o simples ato de pegar a caneta, ele pode ser de diversas formas. Ele pode ser dessa maneira como eu falei, ele pode ser dessa maneira, ele pode ser dessa maneira, ele pode ser dessa maneira e ele pode ser assim também, né? Então o que acontece? A técnica, ela vai ser realmente a causadora de você conseguir executar o que você precisa executar. Sim, mas não quer dizer que você não tenha que passar pelos processos até melhorar a técnica. Tá? Então, é importante você entender que tudo faz parte de uma maneira de realizar determinada ação, ou determinado movimento, ou determinada maneira de fazer aquilo. Existem técnicas que são realmente mais eficientes, existem técnicas que não são tão eficientes, e existem técnicas que não vão fazer você realmente realizar aquilo que você quer. Então, quando você realmente se dá conta de que a técnica ela faz parte, mas ela não precisa ser sempre o seu olhar final, ela tem que ser o caminho que você vai estar percorrendo. Por quê? Uma criança que ela tem em torno de 1 ano, por exemplo, ela jamais vai pegar a técnica, a caneta, num formato de pinça, né? Que seria esse formato, pinçar. Ela jamais fará isso, uma criança de 1 ano. Por quê? Porque ela ainda não está preparada para isso, ela ainda não está pronta para isso. É muito comum a criança de 1 ano ela pegar a caneta dessa forma. Ela vai conseguir escrever algo? Se você colocar o papel aqui, ela vai conseguir fazer alguma coisa, um risco, um rabisco, mas não tem uma técnica. Então, quando a gente se dá conta de que a técnica ela realmente é a maneira de realizar algumas coisas, a gente se dá conta, inclusive, de que determinadas coisas, ou determinados movimentos, ou de determinados exercícios, eles só vão ser podido ensinar aquelas crianças quando elas tiverem as suas habilidades preparadas para aquilo. A gente não consegue ensinar uma criança de 1 ano a pegar pinça. Por quê? Porque o corpo dela, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor dela não está pronto. Então, você precisa ir mais a fundo. Eu sempre falo da importância de nós realmente irmos na origem daquilo que a gente precisa fazer. Não adianta eu querer que a criança saia correndo, né? Eu quero que a criança caminhe, os pais, né? Eu quero que meu filho caminhe, eu quero que meu filho caminhe. Mas ele esquece que ele tem que passar por uns processos anteriores. Sentar, engatinhar, ficar de pé, dar os primeiros passos para depois caminhar. Tudo na vida tem os seus passos, tem as suas formas de chegar até determinado movimento.
Antes disso, gente, não adianta você querer algo. Antes disso, você não adianta ser, eu quero saber qual é a melhor técnica, se a criança ainda não está preparada para aquilo. Então, é muito importante você fazer uma análise daquela criança, você olhar, você observar, ok, essa criança, ela já está preparada para me inserir uma técnica dela? Não, então não adianta eu ter a melhor técnica que ela não vai executar. Adianta, Vânia, você realmente já querer que a criança faça um movimento do próprio Pilates se ela ainda não tem as suas habilidades básicas desenvolvidas? Adianta eu querer que ela faça determinadas coisas se ela ainda não tem locomoção, ela não tem estabilização, ela não tem manipulativas, ela não tem essas habilidades? Você até pode querer, mas você não vai ter o resultado desejado com aquela criança porque falta base nela, falta movimentos, falta experiência, falta vivência. Uma das coisas que é importante a gente realmente recapitular é que, por exemplo, para nós que somos profissionais tanto da área de educação física ou fisioterapia, e eu até quero entrar um pouco mais de quem é profissional de educação física, nós temos muitas vezes aquela maneira de olhar, mas a técnica desse movimento não tá boa. Mas aquele ali, ele tá realizando essa atividade, mas a técnica não tá adequada. Porque nós conhecemos o movimento inteiro. E nós conseguimos observar e enxergar, ok, falta isso, ou tá desse jeito. Quer um exemplo básico? Por exemplo, a gente está assistindo a final das Olimpíadas de vôlei, tá? E aí a gente sabe que tem um time brasileiro, né, que normalmente ganha vários títulos, e tem o time americano, que é uma potência também. O que a gente começa a perceber num jogo de alto nível? Que o que acontece? Aquele que começa a ter os melhores resultados, que começa a ter mais marcas, mais pontos, e ele começa a realmente melhorar, é um time que tem menos erros e é um time que a técnica está melhor. Porém, gente, a gente sabe que às vezes um leve movimento diferente, por exemplo, uma manchete, se ele deixar levemente o braço um pouquinho mais para cima do que o outro, a bola desvia. É um grande problema? Levemente não seria, mas no final das contas o resultado dá totalmente diferente. Então, você precisa entender que a técnica ela é extremamente importante, ela faz parte do final do resultado, daquilo que você quer que aconteça ou daquilo que as pessoas esperam que realmente seja realizado, mas depende no nível de desenvolvimento daquela pessoa. A gente tem que criar realmente esse conceito e essa exigência de técnica, de perfeição, de aprendizado, conforme a criança vai crescendo. Você jamais vai ter uma técnica extremamente apurada, perfeita, com uma criança que está em desenvolvimento. Então, o que eu quero que você se dê conta? A melhor técnica é a técnica que realmente dá resultado. Sim, é a técnica que vai dar resultado, é a técnica que vai dar que ela vai executar o movimento, mas você tem que ter cuidado com o que você exige da criança. Lembra, a criança está num processo, né, de desenvolvimento. É a mesma situação que eu falei do vôlei, né? Você está assistindo uma partida de vôlei da final das Olimpíadas entre Brasil e Estados Unidos. O time brasileiro, ele está há anos trabalhando, ele está há anos lapidando um movimento que teoricamente é simples. Uma criança com 10 anos, ela consegue fazer um movimento de uma manchete, consegue? Consegue. Ele é tão aperfeiçoado quanto um profissional das Olimpíadas? Não, mas a técnica já existe ali. Então, se eu colocasse nessa mesma situação um time que é amador, por exemplo, era muito provável que ele não conseguiria nem jogar. Por quê? Porque a técnica ainda não está no nível de exigência daquela determinada função ou daquele determinado momento. Então, a técnica, ela parte da questão da exigência que você tem para determinados momentos.
Então, você tem que ter esse cuidado, né? Você tem que ter esse feeling para você enxergar qual é o objetivo que você tem com aquela criança, né? Afinal de contas, eu posso perguntar para vocês o que é importante para a criança nesses momentos. É fazer o movimento do twist, por exemplo, extremamente perfeito? Ou é ela realmente entender que ela tem que ter um controle do corpo dela, ela tem que entender que ela tem que ter uma respiração, ela tem que entender que o corpo dela tem que fazer determinados movimentos. Qual é o objetivo? Então, por mais que você tenha uma técnica extremamente apurada, eu sei todos os movimentos de determinados exercícios, eu sei exatamente o que ela tem que ativar, quais são os músculos que ela tem que realmente ativar, eu não estou dizendo que isso não é extremamente importante. É extremamente importante, te dá mais base, te dá mais segurança, mas é muito fácil você se frustrar quando você exige demais de uma criança que ainda não está preparada. É que nem eu querer que a minha filha, no caso a Valentina, ela já saia lendo fluentemente, sendo que ela começou a aprender a ler o ano passado. É o grau de exigência referente à realidade daquilo que está acontecendo. Eu posso querer, mas eu posso me frustrar porque a criança não está pronta para aquilo naquele momento. Então, a técnica, ela tem que ser conhecida, ela tem que ser apurada, ela tem que ser desenvolvida. Você precisa conhecer? Sim, precisa, mas cuidado com a sua expectativa. Cuidado com o que você quer exigir da criança, cuidado com a maneira que você quer que ela execute. Porque isso vai fazer você se frustrar e frustrar a criança. Você imagina, tá? Tô fazendo o twist com a criança, tá? Aí você pede pra criança, ok, senta com a perninha aberta, braço na linha do ombro, e agora a gente vai girar o tronco e a gente vai ir com a mão que está na sua frente na direção da perna, tá? Movimento do twist. O que acontece? A criança, ela pode fazer isso, ela pode não ter técnica nenhuma, ela tá executando um movimento? Ela tá executando um movimento. Para ela, naquele momento, esse movimento está sendo prazeroso, depende da intervenção do professor. Se você chegar para a criança e dizer assim, não, calma, tá tudo errado, calma, não é assim. Você imaginem, tá? Você tem que sentar nos iscos, você tem que ativar powerhouse, contrai o abdômen, cresce a coluna, ativa a musculatura das costas, abre a perna, deixa a perna extremamente contraída, pé para cima, braço na linha do ombro, gira o eixo e não gira os braços, e aí você vai fazer um movimento. Isso para criança, essa é a técnica, não é essa a técnica? Essa é a técnica, isso é o que você tem que saber sobre determinados movimentos. Isso é o que você tem que realmente ter conhecimento, mas você tem que saber a técnica, você tem que realmente ter a melhor técnica de ensino para a criança, né? E ter essa dosagem. O que eu tenho que ensinar nesse momento para a criança? Toda a técnica ou uma parte da técnica ou uma parte do movimento? Porque aí você vai estar passando aquilo que realmente a criança tem necessidade nesse momento e que ela tem capacidade cognitiva de assimilar. O que a gente percebe muitas vezes é que nós, como profissionais, e isso é normal, gente, nós temos aquela ansiedade de querer o melhor do aluno, de exigir, olha que lindo que está esse movimento, e de se orgulhar porque eu ensinei um movimento que está lindo, que está perfeito, que está certinho. Só que nós temos que entender que nesse momento nós não estamos trabalhando com pessoas que já tiveram vivência, que já tiveram habilidades trabalhadas, que já tiveram experimentações motoras. Nós estamos trabalhando em outros estágios, em que a criança pode estar sendo submetida pela primeira vez àquele tipo de movimento, em que a criança está realmente submetida àquele tipo de informação que ela nunca ouviu de ninguém. E aí você pode sim ter a sua melhor técnica, saber a melhor forma de ensinar para um determinado público. Só que para aquele público que agora é diferente, aquela sua técnica, com os seus melhores cursos, com os melhores profissionais, pode não funcionar naquele momento. Por quê? Porque você não sabe a técnica?
Não, não é porque você não sabe a técnica, é porque aquela técnica não está de acordo com aquela pessoa que você tem que ensinar naquele momento, que é a criança. Então, o que eu quero realmente desmistificar para vocês é que você pode ter o melhor conhecimento, você pode saber tudo sobre determinados movimentos, saber todos os exercícios da série do Pilates, saber todo o movimento, tudo. Só que você tem que saber dosar essa técnica para aquela criança. Para aquelas crianças que você está fazendo, para aquela idade de criança, para aquela fase de desenvolvimento. Porque senão você se frustra e você frustra a criança. Porque uma criança que não consegue executar aquilo que você vem pedindo e você bate naquela tecla de dizer, não tá bom ainda, faz de novo. A criança, em 3 vezes que você questionar e dizer não tá bom, ela vai dizer, ai, que saco, eu não quero mais fazer. Porque não tem motivação naquilo. Então, gente, para realmente de ficar bitolado em um ponto só. Nós temos que ter um olhar para a criança que não seja só nessa visão. Nós temos que abrir a nossa visão, ampliar os nossos olhares e entender que a criança está numa fase. Você vai fazer o que você pode nesse momento. Pode ser que a criança não entenda, pode ser que a criança não execute, mas ela está em desenvolvimento. Ela vai estar aos poucos assimilando aquela informação. Eu tenho experiências com crianças, inclusive, de que eu ensinei várias vezes a mesma coisa. Várias vezes. E numa turma, uma criança pega no primeiro dia, na outra a criança pega no segundo, e vai ter criança que você vai falar 5, 10, 15 vezes e ela ainda não entendeu. Por quê? Porque o desenvolvimento motor dessa criança, o desenvolvimento cognitivo, ele está aquém daquela outra, da turma inteira. Então você tem que ter esse olhar que realmente nem todos são iguais. As crianças têm as suas particularidades, as crianças têm a sua vivência, têm a sua experimentação, têm a sua maneira de realmente ser ensinada algumas coisas e terem vivenciado com os seus pais, com a escola, onde elas realmente praticam atividades. E é aí que você tem que entender que você pode ter a melhor técnica, mas você tem que fazer a sua técnica chegar à criança. Essa é a melhor técnica para trabalhar no Pilates Kids. A técnica que você passa para a criança e ela executa aquilo que você quer. Mas a técnica que ela é mais detalhada naquele momento? Não, a técnica que realmente faz a criança executar aquilo que você precisa naquele momento. Entendem, gente? Tudo que aconteceu com a criança até aquele momento que você está trabalhando com ela, ele é extremamente importante. Porque ela pode ser uma criança muito madura na questão de desenvolvimento motor, ou ela pode ser uma criança muito aquém daquilo que ela deveria estar. Eu sempre faço uma relação com várias crianças. Por quê? Porque existem crianças, inclusive as pessoas cansam de me perguntar, Vânia, qual é a idade de colocar a criança no Pilates? Com quantos anos a criança pode ir para o Pilates? Depende do desenvolvimento daquela criança. Eu não posso simplesmente ir lá e taxar algo. Porque uma criança, inclusive, por exemplo, a Valentina, tá? A Valentina tem 7 anos, vai fazer 8, tá? O que aconteceu? Ela é uma criança que desde muito pequena ela é estimulada a atividades, a movimentos, a experimentação, a eu realmente deixar que ela caia, que ela levante, que ela aprenda. Agora, a gente sabe que essa não é a realidade da grande maioria das crianças que a gente tem. Porque a maioria dos pais faz o quê? Cuidado, filho, não vai aí, tu vai cair, não faz isso, cuidado, não vou dar isso porque ele vai cair. Então, a criança é preservada, ela é teoricamente podada, né? Então, ela não se desenvolve como ela deveria pelo medo dos pais e você vai pegar essa criança com medo, essa criança que não teve habilidades, que não foi estimulada, que aquilo que ela deveria fazer lá de bebê ela não fez. E aí hoje ela tem um déficit de desenvolvimento porque não teve uma base adequada. E é aí que você tem que inserir a técnica.
E aí que às vezes você tem a técnica, mas a criança não está pronta. Ela não tem a base, ela não tem ainda as habilidades básicas desenvolvidas. Tem criança que não tem nada de equilíbrio e é uma das habilidades básicas. Tem criança que não consegue ter tempo de reação. Você joga alguma coisa para ela, você diz para ela, joga para cima e pega, o objeto cai e ela, depois que ela pega. Por quê? Porque tudo isso foram coisas que ela deveria ter desenvolvido em fases anteriores e que agora ela não tem. Então, a técnica deve ser adequada àquele desenvolvimento da criança naquele momento. Entenderam, gente? Então, mais do que você ter e achar que, eu vou descobrir a técnica perfeita e agora as coisas vão funcionar, pode ser que seja frustrante para você. Porque a técnica, ela é um caminho para você ensinar um movimento. Sim, ela é um caminho para você ensinar um movimento. E ela tem que ser importante. Agora, o que eu quero que você realmente se dê conta é que ela tem que estar ao mesmo tempo com o que a criança está desenvolvendo, com o que a criança está pronta naquela área para ser inserida aquele movimento, né? Então, isso é o melhor que você pode fazer nesse momento, que você tem que realmente levar a essa criança. Como eu falei anteriormente, se você for ensinar a técnica do twist, por exemplo, para a criança fazer, você tem que realmente saber que será que essa criança que eu quero ensinar esse movimento, ela está pronta? Será que ela consegue ter o controle do corpo para crescer a coluna, para ativar a musculatura do powerhouse, para fazer um giro de eixo, que é um giro de eixo onde a criança gira o eixo ao próprio tronco dela e não os braços? Se a gente sabe que esse movimento até mesmo adultos não conseguem executar como deveria, então não é que você não tem que ter técnica, você tem que ter. Agora você tem que estar entendendo que a sua técnica tem que estar de acordo com a necessidade da criança naquele momento. Essa é a melhor técnica. A que você consegue fazer a criança ter o resultado. E a gente tem a tendência de dizer assim, mas a técnica não está muito bem. Essa técnica está errada. Essa técnica está certa. Só que a técnica só resolve se o corpo está preparado para aquilo. É isso que você tem que entender. Esse é o maior objetivo que você tem que ter. Eu posso inserir a técnica do movimento tal na criança agora? Ela está preparada? Ela tem base? Ela tem condições cognitivas de fazer aquilo? Tem? Ótimo! Aí você aplica a técnica. Aí você diz para a criança, ok, então a gente vai começar, em vez de sentar no chão, a gente vai sentar em cima de um banco, de um banquinho. A gente vai esticar a perna e a gente vai fazer primeiro só o movimento de crescer a coluna. É uma técnica de ensino? É uma técnica de ensino. Ela tem que ser mais detalhada para aquela criança? Sim, ela tem que ser adaptada, inclusive, para aquela criança. Onde você diz para a criança, então cresce a coluna, ela vai olhar, de que jeito que eu cresço a coluna? Agora, se você disser para a criança, a prof está te puxando aqui, pega o cabelo da criança e puxa um pouquinho para cima, não que doa, né? Mas que ela entenda o que é crescer. Você empurra as costas para ela, fazendo com que ela entenda o que é o movimento. É a técnica de ensino. É uma técnica. É uma técnica voltada àquela criança? Sim. É uma técnica que vai fazer ela conseguir entender? Sim, desde que ela esteja preparada. Se eu pegar uma criança com 5 anos e dizer para ela, cresce a coluna, ela vai ficar me olhando. Agora, se eu pegar uma criança com 8 anos, 9 anos, e ela ter já uma experiência anterior e dizer para ela, cresce a coluna, empurra ela para cima, ativa a powerhouse, né? É mais fácil ela executar? Com certeza. Então, tudo que você está buscando, né? E às vezes a nossa angústia, né? E eu realmente não quero que você diga, eu não preciso ter técnica. Não, você precisa ter técnica. Você precisa, inclusive, dizer todos esses detalhezinhos para a criança. Que eu estava dizendo, vamos começar então primeiro sentando num banquinho e não no chão. Porque o grau de exigência para a criança executar um movimento sentada no chão é maior. Então eu tenho que entender qual é a técnica
para que eu possa levar essa técnica para a criança e aí ela execute e tenha um resultado. É assim que a gente tem a melhor técnica, onde a gente consegue passar aquilo que precisa ser passado para a criança e ela consegue executar o movimento. Antes disso, ela não tem serventia, porque eu posso saber muito. Agora, se eu não souber passar o que eu sei, de nada adianta. Isso se chama, inclusive, didática. A didática de ensino. Como você ensina? Quantos de vocês e quantas vezes você já esteve numa experiência, por exemplo, de uma pessoa que ela sabe muito, ela conhece muito sobre aquele assunto, mas ela fala e você diz assim, eu não entendi nada do que ela está falando. Ela não consegue fazer você entender. Por quê? Porque ela não sabe ensinar. Então, é uma habilidade extremamente importante que a gente tem que desenvolver? Sim, porque eu posso saber muito, eu posso ter toda a técnica, eu posso conhecer muito sobre determinados movimentos, eu posso saber muito como deveria ser executado aquele movimento. Agora, se eu não souber passar o que eu sei para aquela pessoa que está comigo, de nada adianta eu ter a melhor técnica. Porque daí não tem a comunicação, não tem aquilo que precisa, que é o resultado na pessoa. E não é uma pessoa, não é duas pessoas, são diversos profissionais que são extremamente com grau de ensino e de estudos elevados, doutorados, mestrados, PhDs com determinadas formações, só que elas não sabem passar tudo aquilo que elas sabem. E aí de nada adianta. Porque se você não sabe transmitir o seu conhecimento para alguém, você não tem a transformação nessa pessoa. A melhor maneira de você entender isso é quando você realmente se dá conta de, poxa, é verdade. Eu já estive em aulas e quando nós éramos alunos, né, inclusive da faculdade, enfim, quantos profissionais, às vezes você sabia que era um professor muito bom, ele era extremamente inteligente, ele tinha diversos títulos, ou enfim, só que você não conseguia entender o que ele falava. Porque ele sabia muito, mas ele não sabia transferir o conhecimento para alguém. Então, isso é uma técnica também? Sim, porque se você não souber levar o que você sabe à pessoa que precisa ser ensinada, cai por terra. E detalhar algo é saber pegar. A melhor maneira é você pegar algo que é difícil, que é complexo e você transformar isso de uma maneira fácil da pessoa conseguir executar. Entenderam? Então, a melhor técnica é fazer essa transformação de algo difícil, desmistificando, facilitando, clareando para que aquela pessoa consiga executar um pouco daquilo que precisa. Essa é a melhor técnica. Essa é a melhor forma de você ter resultado lá na frente. Quando a gente pega uma determinada área, por exemplo, eu quero aprender a falar, por exemplo, o inglês, tá? Eu quero falar inglês. Aí você começa a dizer, meu Deus, mas é muito difícil, tem o verbo to be, tem diversas horas que eu tenho que ficar escutando áudio, eu tenho que assistir vídeos, eu tenho que assistir filmes sem legenda, eu tenho que melhorar. A gente já começa a botar um monte de bloqueio na nossa cabeça, como dizendo assim, não, muito difícil, muito difícil. Aí chega um professor que de repente dava aula nos Estados Unidos e tal, e ele vem falando inglês com você, e aí o que acontece? Você percebe que ele sabe fazer, você percebe que ele fala bem, você percebe que ele tem realmente uma facilidade, só que ele não consegue te ensinar. Por quê? Porque ele está te ensinando num grau que você não está preparado ainda, porque você não está entendendo nada. Agora, se você trocar e essa é uma técnica de ensino é falar com a pessoa a própria língua nativa, e aí a pessoa vai aprimorando a audição. É uma maneira de aprender? É uma maneira mais eficiente para algumas pessoas, mas não para todas. Agora, chega um outro professor, que de repente ele é um professor que aprendeu também a linguagem e ele tem realmente mais facilidade em transmitir.
E aí você diz, eu preciso fazer, mas é muito difícil, eu não sei nada, eu nunca fiz cursos. E você vai falando isso para a pessoa, ele diz, calma, calma, fica tranquilo, a gente vai aprender aos poucos. Eu vou te ensinar uma coisa de cada vez. Você hoje primeiro vai falar somente a palavra, a gente vai aprender as cores, por exemplo, né? Eu estou realmente facilitando aqui. A gente vai aprender as cores. E aí eu vou te ensinar 3 cores hoje. Black, yellow e red. E aí você diz, eu consigo falar black, eu consigo falar yellow, eu consigo falar red. E aí o que acontece na sua cabeça? Você consegue ter um ganho daquele aprendizado naquele momento e faz com que você realmente diga assim, eu consigo fazer. Então, esse profissional, ele tem uma técnica de ensino para você. É a mesma coisa com o Pilates para criança, gente. Se você souber muito, mas você quiser fazer algo com essa criança nesse momento, que ela não está preparada, é a mesma coisa da linguagem. Você realmente frustra a criança e você. Então a melhor técnica é a técnica que você consegue pegar todo o conhecimento do movimento, ou do porquê daquele movimento, ou do porquê do que você está ensinando aquilo, e você tira o que é importante naquele momento para aquelas crianças, naquela idade, naquele grau de desenvolvimento, naquela maneira de realmente estar ensinando, e você leva para ela aquilo que é preciso naquele momento. Você não vai passar todo o movimento naquele momento. Você parte do movimento que você conhece ele e você vai dizer o que eu preciso passar por primeiro para que ela execute o movimento. Ok, então ela precisa primeiramente sentar sentada, ou ficar de pé, ou ficar deitada. E você vai sugando, né, daquele movimento, né, vai abstraindo aquilo que é primeiramente mais importante. E aí você vai passando em doses menores até que a criança vai evoluindo. Até que a criança chegue ao movimento. Que é a mesma coisa que aconteceu com a língua, com a linguagem, com o professor de inglês, que ele sabe muito, mas se ele não souber transferir esse conhecimento, esse ensino, de nada adianta ele saber. É importante, gente, a gente ter essa clareza de que a técnica, ela realmente é importante, e a melhor técnica é aquela que você consegue ter um resultado com aquela pessoa. De nada adianta você ter uma técnica muito elevada ou muito aprimorada se você não consegue transmitir essa técnica para quem você precisa que faça. Então, esse é o maior objetivo de quando você está entrando num mercado ou entrando num público que é diferente. É você entender que existe uma técnica que é mais detalhada, que é mais voltada à criança, sim, porque a criança precisa ser trabalhada de maneiras diferentes. Você tem que ter o entendimento de que o grau de exigência que você tem com uma criança não pode ser o mesmo grau de exigência que nós temos com um adulto. Porque a criança não tem essa vivência, porque ela está agora começando. Entenda que nós fazemos na criança a iniciação do método. Nós estamos iniciando algo extremamente importante e que vai transformar a vida dela logo lá na frente, vai, mas não é agora que nós vamos passar tudo o que ela precisa. A gente tem que entender que esse é o primeiro passo. O que você tem que fazer agora é despertar a criança o interesse, o desejo, a continuidade, a vontade de fazer, a vontade de estar ainda naquilo, fazendo aquela atividade, e não simplesmente ficar bitolado em ensinar, eu tenho que ensinar tal movimento completo, ela tem que executar, porque quando você se fixa somente ao resultado, pode ser que você se frustre e que você desmotive a criança, porque às vezes ela vai demorar para executar um movimento. Às vezes você vai ter criança que vai executar rapidamente, mas tem crianças que não vão executar naquele momento que você quer. Vai ser daqui de repente
2 meses, 3 meses? Sim, porque a criança está em desenvolvimento. A criança está amadurecendo, ela está aperfeiçoando as suas formas de realmente desenvolver. As habilidades motoras, locomotivas, estabilizadoras, elas estão amadurecendo. E aí você vai crescendo. Então, para que você realmente não tenha dúvida, a técnica do Pilates para criança, ela tem que ser a técnica que execute, que você faça com que a criança realize aquilo que você deseja. Essa é a melhor técnica, a que tem o resultado. Então, o que você tem que entender é que você precisa aprender a entender como a gente tem que pensar para trabalhar com a criança. Eu tenho que sair de um determinado nível que eu já venho ensinando, e para quem já ensina adultos ou para quem já trabalha somente com adultos, às vezes você tem a sensação de que, mas será que eu estou fazendo certo mesmo? Porque você tem que entender que você tem que baixar o grau de exigência, porque a criança está em desenvolvimento. Você tem que você não vai esquecer o que você sabe. Não, você tem que entender que o objetivo é chegar aqui. É fazer esse movimento com essa técnica, dessa forma, dessa perfeição. Mas você está aqui embaixo ainda. Você tem que percorrer esse caminho até chegar aqui. E essa é a melhor técnica. Aqui você sabe que você saiu do zero com a criança e você está fazendo. Hoje eu fiz 10, depois eu faço 20, depois, para chegar até onde você deseja e você sabe que é o certo. Então, saber a técnica não é que não seja importante, ela é extremamente importante. Você tem que conhecer os movimentos, você tem que saber como realmente ele tem que ser realizado, mas você tem que saber dosar esse conhecimento em doses que a criança consiga realizar aqui na ponta. Então, esse é o maior objetivo nosso como profissionais de Pilates para crianças. Lembrem-se, nós trabalhamos com crianças. E é elas que vão ter o resultado mais para frente. Então, nós estamos no processo. Nós entramos no início de um processo. E quem vai colher, como a gente diz, a gente tá lá, como a gente planta uma plantinha. Quando a gente planta uma plantinha, ou um pé de, laranja, a gente vai lá, bota a semente, a gente cobre com terra, a gente rega, e aos pouquinhos ela vai crescer. Quem vai comer a laranja, o fruto da laranja? É muito provável que seja uma outra pessoa daqui 2, 3 anos, Então, a gente tem que ter o mesmo entendimento. Nós estamos iniciando algo. Quem vai colher o melhor movimento, a melhor técnica, muito provável que não seja nós. Vai ser o próximo profissional que trabalhar com essa criança que se tornou adulto. Porque ela já tem base, porque ela já tem desenvolvimento, porque o corpo dela já vem sendo trabalhado há anos. E aí a técnica vai ser lapidada, e aí a técnica vai ser mais exigida, e aí o grau de exigência é maior. Mas é esse processo. Lembra, você está na plantinha pequena. A plantinha pequena não vai dar o fruto. E não dá para querer que ela dê o fruto, porque ela não está preparada, ela não está pronta. Então, o maior grau de frustração é que a pessoa às vezes quer que a plantinha pequena dê o fruto, só que é impossível. E aí, por mais que você saiba a técnica, ela não está no momento dela. E isso acontece com tudo na vida. Com uma planta, com uma criança, com uma pessoa que começa algo. Você nunca pode exigir a perfeição de alguém ou de alguma pessoa que está iniciando. Então, a melhor técnica, a melhor forma, a melhor maneira de trabalhar com criança é aquela que você tem o resultado naquele momento. Então, você precisa estar realmente levando a sua técnica, levando o seu ensino de um formato que a criança entenda. Isso mesmo. E aí você vai ter o resultado. E aí a criança realmente vai estar fazendo aquilo que você precisa que ela faça naquele momento. Mas não espere a perfeição. Não espere um movimento lindo, um movimento completo, um movimento perfeito.
porque você, muito provável, não vai conseguir. Ela ainda não está extremamente importante. Entenderam? Então, vocês têm que ter essa interferência, esse olhar mais aprimorado, mais lapidado. Porque aí sim você vai ter o resultado final. Aí sim você vai estar de acordo com o que a criança busca, com o que você espera, e aí as coisas estão alinhadas, né? É sempre esse alinhamento que você tem que ter. A criança, e você tem que fazer ela estar no nível dela. Ao mesmo tempo que você também não pode pegar uma criança que já está desenvolvida, que já tem os graus de desenvolvimento e dar algo que é muito abaixo daquilo que ela já tem. Porque também não tem coerência. E aí você vai melhorando, e aí você vai lapidando. Então, conhecer a técnica, e realmente o método Pilates for Kids tem uma técnica que ensina nesse detalhamento, sim, é importante extremamente, para que você não se frustre e que você também não frustre a criança, que você não perca aquele aluno, porque você está fazendo as coisas da maneira que precisa ser feita naquele momento. Entende? Então, isso é extremamente importante, ter clareza, ter conhecimento e realmente ter esse entendimento de como as coisas são passadas, né? Mais do que você ensinar é fazer com que a criança execute aquilo que você quer, que ela esteja feliz e que você enxergue que ela está num grau de crescimento, ela está aprendendo, ela está crescendo. Ela vai chegar à perfeição do movimento? Vai, mas não é comigo. Vai ser com o próximo profissional que vai trabalhar com ela algumas coisas mais exigidas, mas quando o corpo dela estiver preparado. Entenderam, gente? Deu para ter essa clareza de técnica, de desmistificar o quanto às vezes a gente exige, né? O quanto às vezes a exigência às vezes vem do pai, da mãe, porque às vezes o pai e a mãe fazem Pilates. E aí eles podem estar te questionando: "Ah, mas o meu professor, ele exige isso, meu". Só que você está pronto para trabalhar aquilo, a criança não. Então você tem que trabalhar com a criança aquilo que ela necessita e tem que saber conhecer isso, porque questionamentos vão acontecer, pessoas vão te questionar, pais podem te questionar e você tem que saber por quê. Porque sim não é resposta. Ah, pois é. E aí daqui a pouco você não sabe responder, o pai e a mãe que tá ali vai dizer assim: "Ih, mas esse professor não sabe trabalhar com criança". Agora, se você dá uma resposta pro pai e pra mãe que é coerente, aí eles vão dizer: "Ah, olha só a diferença. Por isso que esse é um profissional que realmente está preparado. Por isso que esse professor, ele cobra mais caro. Por isso que esse professor, ele tem mais crianças. Por isso que esse professor aqui do meu bairro ou aqui da minha cidade é a referência aqui. Porque ele sabe que ele está trabalhando com um público diferente. E ele me falou, né? Essa é a visão do pai e da mãe, ou do profissional, ou da escola, ou da onde você vai levar. Que você tem que saber essa dosagem e tem que saber por que você faz dessa maneira. Por que a sua técnica é um pouco diferente daquela técnica que é feita com o adulto? Porque a pessoa é diferente. Porque o desenvolvimento da criança é diferente do desenvolvimento de um adulto. A vivência, essa experiência, tudo faz parte da carga que a gente tem de vivência, de experimentação. Quanto mais a gente tem, quanto mais vivida a pessoa é, quanto mais habilidades, mais entendimentos, mais assimilações ela tem. E é isso que você tem que ter clareza e ter essa forma de mostrar, inclusive, para as pessoas do porquê você faz dessa maneira. Entenderam, gente? Então, eu acredito que tenha ficado muito claro a importância de você entender qual é a melhor técnica, a importância de você realmente saber por que as coisas devem ser feitas de determinadas maneiras, do porquê você tem que realmente entender e conhecer a criança. Eu sempre falo e eu volto a repetir aqui, gente. Saber trabalhar com adulto, ela é, às vezes, algo que pode, inclusive, te prejudicar, porque você tem um olhar do adulto. Você sabe fazer aquele movimento, mas você trabalha com um corpo adulto, que às vezes aquele corpo que você tem ali, naquele momento, não estava ainda pronto. E às vezes dificulta, então não fica achando, eu sei trabalhar com Pilates adulto, eu vou fazer com criança.
Porque não é igual, porque é diferente. A linguagem tem que ser outra, a técnica tem que ser outra, a maneira de ensino tem que ser outra, tudo é diferente. Por mais que seja Pilates, por mais que o resultado depois no final que nós queremos com a criança seja executar o movimento do próprio Pilates. Mas nesse momento, se você tentar ensinar a criança como você ensina o adulto, é a mesma relação que eu falei antes do exemplo do profissional do professor de inglês que trabalha com um nível de avançado de quem fala inglês. Entendeu? Então, não é parelho, é aqui com a criança que está aqui. E você tem que fazer esse movimento, ó. Se a criança não dá para subir, quem tem que baixar é você, para levar o conhecimento, para levar a experiência. Certo, gente? Era isso a nossa live de hoje. Eu espero ter contribuído, eu espero ter ajudado você que está entrando no mercado, ou que já trabalha com criança, ou que já vem trabalhando, ou que então está enxergando a potência que é realmente o trabalho com Pilates para criança, o quanto nós, profissionais da área de fisioterapia, educadores físicos, né, profissionais de educação física, profissionais até mesmo de danças, né, que às vezes também trabalham com Pilates, quanto nós temos que trabalhar, quanto a gente pode facilitar, inclusive, né, um professor que vai pegar um adulto depois, porque ele já tem base, ele já tem vivência, ele já tem experimentação. Então, nós podemos deixar pessoas melhores, nós podemos deixar adultos mais saudáveis, porque nós trabalhamos com uma fase de iniciação. O início bem feito, uma base bem feito, um suporte bem feito vai fazer com que aquela pessoa se transforme realmente num adulto mais saudável, com menos dor, fazendo os movimentos mais corretos, da maneira mais adequada e realmente adorando ainda mais a prática de que você está ensinando uma forma diferente, um método diferente. Certo, gente? Era isso. Meu muito obrigado pela presença de vocês aqui. Sempre a gente sabe o quanto o tempo é extremamente importante e estar aqui escutando algo realmente vai fazer a diferença na sua forma de atuação e na sua forma, inclusive, de estar saindo dessa live de hoje, né? Às vezes com a sensação de, a Vânia tirou um peso das minhas costas porque eu exigia demais de mim. Enfim, eu realmente quero que você continue fazendo isso, que você continue seu trabalho, que nós possamos realmente estar agregando a mais e mais crianças. Afinal de contas, o Brasil tem muita criança. Nunca para de ter crianças, nós sempre vamos ter esse público para trabalhar, que crianças nascem a todo dia e você precisa trabalhar de uma maneira adequada também com essas crianças que estão vindo e as que você já tem por aí. Tá bom, gente? Era isso. Beijo grande, um bom dia para vocês